Olá, bom dia, seja bem-vindo a esta edição de sexta-feira da Notícia de Frente, dia 3 de maio. Ao meu lado, Lúcio e Antero, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Então vamos começar essa edição da Notícia de Frente sabendo os destaques de vocês e a gente vai falar hoje, claro, de Santa Casa de Misericórdia. Esse é o seu destaque, não é, Antero? É verdade, esse é o meu destaque porque, assim, não se governa sem coragem. Com coragem, você coloca Mato Grosso nos trilhos. Mato Grosso já estava começando a assistir e de forma assim passiva e tal, morte de criança na região sul do estado, morte de criança em Sinop, morte de criança indígena, um caos na saúde do estado de Mato Grosso, porque o fechamento da Santa Casa era realmente sintomático. E o governo de Mato Grosso, que não tem um hospital estadual em Cuiabá, resolveu tomar uma medida absolutamente correta, que foi a de assumir a Santa Casa de Misericórdia. O governo de Mato Grosso vai assumir, vai tocar a unidade, vai administrar a unidade, vai ser responsável pela unidade, vai ter que gastar lá mais de 15 milhões por mês. Mas aquilo ali, bem administrado, consegue se pagar. E, enfim, eu acho que é uma vitória da saúde pública. Eu acho que é uma vitória da saúde pública, até porque no decreto que determina a expropriação, que determina a ocupação dos bens móveis e imóveis por parte do governo de Mato Grosso, o governo reconhece que aquilo é iniciativa privada e que terá que indenizar os proprietários. Então, muita coisa ainda vai ter que ser discutida com relação aos aspectos jurídicos. Tem contrato lá em andamento. Por exemplo, como é que ficam os contratos daquelas terceirizadas que trabalham na Santa Casa? Como é que ficam esses contratos? Porque por esses contratos, eles pagam um determinado valor de aluguel, que é bem menor do que pagariam normalmente. Por quê? Porque eles que construíram o prédio e doaram o prédio à Santa Casa de Misericórdia. E aí, como é que fica esse direito? Enfim, tem uma série de interrogações que ao longo do processo vai sendo dirimida. Mas eu acho que é uma grande vitória da sociedade mato-grossense. Eu não conversei com uma pessoa de ontem para hoje que não estivesse aplaudindo a decisão do Mauro Mendes. Confiante também, né, Antero? E confiante. Então a gente vai falar daqui a pouco do fim, parece que já o fim desse grande drama que é a Santa Casa de Misericórdia. Vamos saber o destaque do Lúcio, que é um drama que parece que não tem fim, né, Lúcio? Só gostaria de fazer uma observação aí nesse destaque aí do Antero, e depois a gente vai detalhar também quando ele for explanar esse comentário dele de hoje. Mas é importante observar o seguinte, há 10 dias atrás, o governador Mauro Mendes tinha dito o seguinte: olha, o governo vai elaborar um plano aí para a Santa Casa, porque aquilo que deveria ser feito, ter sido feito, não foi feito. E se estipulou um prazo de que em 10 dias teria esse plano para resolver o problema da Santa Casa. E o plano é esse daí. O plano apareceu. Mato Grosso vai ter o que não tinha, que é um hospital regional aí de referência de média e de alta complexidade. Ou seja, o governo do estado tomou uma medida, como o Antero falou aí, uma medida corajosa, e a gente podia resumir o seguinte: está transformando o limão na limonada. Eu só queria fazer uma ponderação, porque o telespectador que nos assiste dizia: o governo vai assumir a Santa Casa, o governo resolveu o problema da Santa Casa, o governo teve coragem, tomou uma medida que é aplaudida pela sociedade. Não dá para imaginar que depois de 60 dias de paralisação, isso volte a funcionar em uma semana. Vai levar um tempo até começar a colocar o carro para andar. Mas o governo, desde ontem à tarde, às 3 horas da tarde,
já tinha gente trabalhando na Santa Casa de Misericórdia. Certo, Lúcio, o seu destaque que é um outro drama, né? Mas esse parece que não tem fim, como eu havia falado. O meu destaque é para falar da reunião do Fórum Sindical com o governador Mauro Mendes, que também aconteceu nessa quinta-feira. O governador Mauro Mendes, junto com o secretário da Casa Civil e com o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, e com o secretário de Gestão, Basílio Bezerra, estiveram reunidos com os representantes do Fórum Sindical para discutir aí sobre a regularização do salário no dia 10 de cada mês e o pagamento do 13º salário em dezembro. Já foi anunciado aí nesta reunião que o governo pretende, a partir do mês de julho até o dia 10 de julho, pagar os salários dos servidores do Poder Executivo numa única parcela. Mas o governador já deixou claro o seguinte, para 2019 não tem chance de ter o pagamento da RGA, a revisão geral anual. Os sindicalistas destacaram o seguinte, olha, foi uma reunião num clima cordial, o governo tem feito o esforço de combater lá a sonegação, mas os representantes dos servidores, eles fizeram também, é claro, o que era esperado, né? Fizeram lá várias cobranças. Uma delas que é uma que incomoda o funcionalismo do Poder Executivo, que é o tratamento diferenciado que eles têm. Os funcionários, os servidores de outros poderes e de outras instituições não estão tendo os mesmos problemas dos servidores do Poder Executivo. E isso foi colocado lá nessa reunião com o governador Mauro Mendes. E uma outra coisa que vai ocorrer é a seguinte, os servidores eles vão também cobrar da Assembleia Legislativa uma postura, no seguinte sentido. No momento, a presidente da Assembleia é a deputada Janaína Riva. A Assembleia aprovou aí, nos últimos dias, medidas que favorecem o Ministério Público, medidas que favorecem o Poder Judiciário, favorece lá os servidores, né, tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário. E os sindicalistas, eles perguntam o seguinte, e aí? E agora? A deputada Janaína Riva, que teve, assim, dividendos políticos muito grandes com a luta dos servidores pela RGA, e aí, ela vai assumir a defesa dos servidores do Poder Executivo ou não? Esse é o destaque de hoje. Certo. Então, vamos iniciar agora falando de mobilidade urbana, de transporte, de VLT. A desembargadora Maria Herotides chama o VLT de pocilga, mas decisão sobre o modal é adiada. Um pedido de vistas foi feito pelo desembargador Márcio Vidal, adiou mais uma vez a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o futuro do veículo leve sobre trilhos em Cuiabá e Várzea Grande. O processo foi colocado para julgamento na sessão de ontem, quinta-feira, nas câmaras civis reunidas do Direito Público e Coletivo e foi alvo, inclusive, de indignação. Vocês estão decidindo o quê? Exatamente o que está pendente para o Tribunal de Justiça decidir? Eles estão para decidir lá, Antero, aquele recurso que foi impetrado pelo consórcio responsável pelas obras do veículo leve sobre trilhos, né? Questionando a decisão de romper o contrato, né? Com a decisão da magistrada, durante a audiência das câmaras cíveis reunidas, o julgamento do pedido do grupo para nulidade da rescisão do contrato, promovida pelo Estado, foi adiado nessa sessão que foi realizada ontem. E a crítica do Judiciário agora, a crítica, né, para o VLT. Isso engrossa um pouco, ajuda aí o governador a decidir se vai mudar o modal ou não? Não ajuda nada. A dona Maria Herotides não entende absolutamente nada, nem de VLT, nem de BRT. Ela não entende nada, ela pode entender de direito. Não tem que se meter
a administrar o Estado. Né? Desembargador ela pode ter opinião como cidadã, né? Dizendo que aquilo é um pocilga, que aquilo não presta, que aquilo não vale nada, etc. e tal, o que não é verdade. Né? Os meios de transporte mais modernos do mundo adotam o VLT como solução. O desabafo dela, Antelo, é porque quem fez o pedido de vistas foi o desembargador Márcio Vidal. É. Agora, a manifestação dela é mais assim, como desembargadora, porque não tem como se despedir do cargo, população, mas como cidadã, né? Eu vou até ler aqui, ó. Passo todos os dias na Avenida da FEB, porque ela mora lá em Varza Grande, né? E vejo aqui, é uma vergonha aquela pocilga que inclusive mata pessoas. E já morreu muita gente lá na Avenida da FEB por causa daquela obra inacabada, né? Não, causa revolta, não causa terra. Não, tudo bem, mas não é por causa daquela obra inacabada, né? Não. É por causa também da não observância das leis do trânsito da parte das pessoas que morrem ali, né? Porque ali tem aqueles gelos baianos e tal, que são uma ameaça realmente à segurança. Mal colocados. Já sabendo que tem... Foram realocados. É melhor evitar, né? Agora, é o seguinte, ela não tem que julgar nada disso. Se o VLT é bonito, se o VLT é feio, o que ela tem que julgar é o seguinte: o consórcio tem razão ou não tem razão? Se o consórcio não tem razão, diga que o Estado tem razão e que o Estado pode contratar com quem quiser. Se o consórcio tem razão, devolva o consórcio para a obra. É isso que ela tem que julgar. Ela não tem que dizer se é bonito ou se é feio o VLT. Não é essa a função do Poder Judiciário. Né? E o desembargador Márcio Vidal, ela é a relatora para ter se manifestado por primeiro? O desembargador Márcio Vidal pediu vista, já tem alguma manifestação de voto? Quer dizer, o Tribunal de Justiça, inclusive, não pode sentar em cima disso. Tem que decidir isso o mais rapidamente possível, porque o Estado precisa de uma solução como essa. A informação aqui, Antero, é a seguinte: em audiências anteriores, os desembargadores Maria Erotides, Márcio Vidal, Luiz Carlos da Costa e José Zuquim votaram por negar o pedido do grupo composto pelas empresas CR Almeida, Santa Bárbara, CAF Brasil e Astep Engenharia Limitada. Sim, esse é o mérito da questão, é isso que eles têm que decidir. Então, nega o recurso deles. Ela ter errado naquela ocasião, na sessão anterior, a desembargadora Antônia Siqueira havia feito o pedido de vistas para analisar melhor o recurso. Certo. Aí tem que analisar o recurso. Não é para devolver para esses empresários que estão na delação de Silval Barbosa. Então, tem que punir mesmo. É uma mania de que a empresa é corrupta e os donos das empresas não são punidos. E a defesa do consórcio aqui, só detalhando um pouco mais, nessa audiência lá no Tribunal de Justiça, tentou ainda realizar uma nova sustentação oral, mas teve esse pedido negado. É aquilo que o Antero está colocando, não é, Nayara? Tem que acabar logo com essa história para poder resolver. Mas eu entendo, essa manifestação é uma manifestação de toda a sociedade. É preciso de uma solução para o VLT. Vai continuar? O problema é que essa manifestação... Então vamos acabar. O problema é que a gente dá valor a uma manifestação que não vale nada. O que vale são os votos dos desembargadores. Esses votos dos desembargadores é que precisam ser concluídos. A doutora Antônia precisa votar e aí, se ficar 5-0, nega-se por unanimidade o recurso. Aí eles têm só mais um recurso no STJ. Perdeu no STJ, pronto, o Estado está livre para contratar. É um desembaraço importante para a obra do VLT. É uma notícia importante. Aí o Estado vai saber se faz o VLT, se vai ter gente interessada ou se opta pelo BRT. É isso, simples assim. Interessado em dar continuidade nessa obra que deve custar mais 1 bilhão para terminar. Não seria isso? É o levantamento? O levantamento é que custa mais 1 bilhão. Se for o VLT, há controvérsias, é isso. Teoricamente é isso, precisa de 1 bilhão para terminar. Mas teoricamente também é o seguinte: o Estado, de posse disso, podendo fazer uma nova licitação, o Estado tem um argumento de que já foram gastos 1 bilhão e 40, e quem é que quer entrar aqui para complementar a obra? E quanto que cada um oferece para pagar o Estado?
Quer dizer, o Estado tem como terminar a obra sem gastar um centavo e ainda recebendo dinheiro pelo que já investiu nessa obra do VLT. Depende do formato que vai se colocar isso para o mercado decidir. Pois é, e já que a gente fala de VLT, que foi uma obra da Copa, eu queria ir agora para o site Gazeta Digital, que tem uma matéria aqui, Avenida 8 de Abril, sem reparos, córrego começa a desabar e assusta moradores. O córrego Mané Pinto, que corta a Avenida 8 de Abril em Cuiabá, está se tornando um risco para motoristas e pedestres. A parede de sustentação já desabou em vários pontos, ocasionando até a interdição parcial de um trecho da via. O desabamento deve ser visto em vários pontos ao longe da via que termina as margens do rio Cuiabá. A situação mais preocupante está a poucos metros de um condomínio residencial. Acontece que o deslizamento levou junto um pedaço da pequena calçada e também do meio-fio. Aqui a foto ilustra bem a situação vivida pelos moradores lá da região, também uma obra da Copa. Ali o córrego Mané Pinto, desabando. E se repete lá na Avenida, Avenida 8 de Abril, é isso? Isso. Aquilo que o Antero falou agora há pouco sobre a Avenida da FEB, lá em Várzea Grande, que foi uma das razões do protesto da desembargadora Maria Erotides. É que os chamados gelos baianos foram colocados no meio da pista lá da Avenida 8 de Abril, impedindo a passagem dos veículos, tudo por conta do risco do desabamento, ou seja, mais uma obra da Copa inacabada e com problemas. E a outra estrada ali, inacabada também, não é, Antero? A estrada do Moinho. Do Moinho, cheio mais de buracos. Uma obra inacabada e da nessa Copa. semana tivemos também um problema nesse trevo aqui da guia, né? Sim, sim. Tivemos problemas aqui no trevo que vai para Uma obra guia. recente, Esse foi entregue. aquele que foi inaugurado rapidinho, às pressas, rapidinho, né? Rapidinho, né? Um enorme buraco abriu ali, teve que governador Pedro interditar. Táxi já não está dando nem para culpar o Silval, né? Porque 4 anos depois, ele não terminar o 8 de abril, o córrego 8 de abril, não terminar esse viaduto aqui para guia, não terminar a duplicação da MT-10 até aquele trechinho ali. Mas essa herança do Silval Barbosa foi muito malvada também, não é, Antero? Foi. Não foi malvado? Foi bastante, foi perversa. Perversa. Mas eu não sei se é menos perverso que o Pedro Táxi. Eu acho que empata. Na malvadeza, Pedro Táxi e Silval Barbosa empatam. Na corrupção, Silval Barbosa ganha de Pedro Táxi. Mas não ganha de goleada assim não, né? Ganha do governo Pedro Táxi. Mas não ganha de goleada assim não, né? Teve corrupção nos 2 governos. E na incompetência, quem é mais incompetente? Tem que perguntar para Mauro Mendes. Ele sabe avaliar isso muito bem, não é isso? É isso. Olha, e falando em corrupção, vamos falar aqui que o ex-vice-governador Carlos Fávaro, candidato ao Senado, ex-candidato ao Senado também, candidato derrotado, quer ver delação premiada de Hermínio Pinto após saber que foi citado. O ex-vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, entregou à 7ª Vara Criminal de Cuiabá uma petição para ter informações sobre a delação premiada do ex-secretário de Educação de Mato Grosso, Hermínio Pinto. O interessante, olha, o interessante aí, Antero e Nayara, perdoando até te interromper aí, por favor. É porque eu não me contive, que agora há pouco, né, não faz poucos dias aí, a senadora Selma Arruda foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Uma das principais acusações que ela foi cassada aí foi a prática de caixa 2, não é isso? Sim. E o Carlos Fávaro está querendo ver a delação de Hermínio Pinto, sabe por quê? Porque ele teria sido gravado pelo ex-secretário de Educação, onde pela delação, o ex-governador Carlos Fávaro admite que na campanha de Pedro Táxi, onde ele era o candidato a vice, foram gastos 35 milhões de reais com caixa 2. E outro detalhe, isso está na voz do Carlos Fávaro. Então o Carlos Fávaro tem que pedir para ver o processo, não é ver o processo, Carlos Fávaro. Ouvir. Pede para ouvir. Essa voz aqui, será que é minha? Será que é um bom imitador? Será que trouxeram aqui o Tom Cavalcante, o Hermínio? Vamos chamar um perito para analisar, chamar um perito para analisar se é minha voz, se não é minha voz. O Carlos Fávaro,
toma jeito, porque se for só voz... Olha aqui. E parece que é. Detalhando aqui. E parece que é. Detalhando aqui. Fávaro, isso está lá na delação. Fávaro teria dito que um empresário lhe deu a ideia para que eles se aproveitassem de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com a JBS Friboi dos irmãos, como que é? Os notórios bandidos, é isso? É. Como Michel Temer falou, para que a empresa pagasse as dívidas de campanha, diz o trecho do termo 5 da delação divulgada pelo site Gazeta Digital no último dia 21 de abril. Eu estou concordando agora com o Pedro Zac. Você tem que abrir a delação do Permínio, né? Tem que abrir a delação do Permínio, porque só tem os vazamentos que, segundo o Permínio, foram promovidos por Pedro Taques. E aí, depois de apertado, né? Todo mundo falando, não, foi Pedro Taques que está vazando. Aí ele falou, então abre. Então abre. E aí E deveria abrir mesmo. E aí, só complementando aqui, o referido TAC, esse aí com a JBS Friboi, entre o governo de Mato Grosso, ocorreu em dezembro de 2015 e resultou na devolução de 360 milhões ao governo do Estado. Em sua defesa, mesmo que livre de processos, Carlos Fávaro afirma que nunca participou de esquemas de corrupção enquanto ocupou cargo no Poder Executivo Estadual. Ponto. Vamos para notícias agora em Brasília. Quero falar aqui do COAF, porque o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF, o Roberto Leonel, defende a permanência do órgão na estrutura do Ministério da Justiça, para onde foi transferido no início do ano para não perder o reforço que ganhou nos últimos 4 anos. Para ele... Nos últimos 4 meses. 4 meses, perdão. Para ele, um eventual retorno para o Ministério da Economia, cogitado pelo presidente Jair Bolsonaro, poderia prejudicar este processo. E ele ainda cita aí as mudanças, né? Os números de funcionários aumentou de 37 para 56, foram ampliados em 25% os relatórios de inteligência financeira produzido pelo órgão e em 27% as de comunicações recebidas em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o COAF não estava na Justiça, no Ministério da Justiça, e sim no de Economia. O Monteiro tem mais o que falar, mas só para dar manchete ele né? já quis. Só para dar manchete, né? Essa tentativa aí de tirar o COAF, né, lá do Ministério da Justiça, é uma conspiração de uma boa parte da classe política. E não custa nada lembrar, foi o COAF que descobriu e apontou as peripécias de Flávio Bolsonaro lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Perdão, de Flávio Bolsonaro não, de assessores muito próximos a ele, porque ele disse que não é investigado. É o motorista dele que é investigado, né? E, na verdade, é o seguinte, né? Eu acho que o Bolsonaro já desistiu dessa ideia. E vai permanecer o COAF, ainda bem que vai permanecer o COAF com o Moro. Porque seria ceder ao Congresso Nacional. O Lúcio está absolutamente certo. E o Moro... O Congresso que está pressionando para devolver isso para o Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes não entende nada de investigação. E está com outro foco, que é a reforma da Previdência. Tem que cuidar da economia, Sim. Tem que cuidar de investigar. E o ministro da Justiça lembrou durante uma entrevista que quando o COAF pertencia à Secretaria de Fazenda foi quando aconteceram as maiores irregularidades no país. Ele lembrou disso. Não, o COAF está muito melhor que o Moro. E falando para ter essa atenção, esses números aqui são relevantes. Aliás, o Bolsonaro tem tomado medidas importantes, Lúcio. Ontem ele tomou uma medida realmente de abertura e de transparência total, mandando comunicar todos os órgãos de controle. Por exemplo, o BNDES emprestou dinheiro para Cuba. Publica quem emprestou, quem pediu, quanto que foi, como que vai ser pago, etc. e tal. Ele mandou dar transparência total em todas as atividades financeiras do Brasil. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro é muito bem intencionado nessa área, na área da moralidade pública. Eu acho que ele está errando na educação,
ainda não acertou a educação. Ele tirou um trapalhão para colocar outro não menos trapalhão na educação. Já cortou em 50% os recursos das universidades brasileiras. As federais. Não é possível que esse cara está certo. Não é possível que está certo. Isso com a justificativa de se investir mais, por exemplo, no fundamental e no médio. Você concorda? Que deve investir mais no fundamental e médio, eu mas concordo. que é preciso Agora fazer um corte desse em faculdades que não só formam, né, profissionais para trabalhar aqui no nosso país, como também tem programas de estudo, de pesquisa científica. Eles estão dando exemplos. Eu vi uma entrevista do chefe da Casa Civil, eles estão dando exemplos assim de Sergipe. Eu falo assim, Sergipe, universidade tal, é privada. Aí a universidade tal gasta menos da metade do que gasta a Universidade Federal de Sergipe. A universidade tal tem 400 doutores. A Universidade Federal de Sergipe tem 1.200. A universidade privada tem nota 5. A Universidade Federal não tem nota 3. Então eles estão dando esse tipo de exemplo para acabar, ao invés de consertar a qualidade da educação pública e de melhorar as universidades, eles querem acabar com a universidade pública brasileira. E para quê? Para beneficiar quem, Antero? Pois é, só beneficia o filho do rico. Não, o filho do rico e para beneficiar as instituições particulares. Por que a universidade pública, as universidades federais, elas enfrentam tanta dificuldade? Por exemplo, falta muito, mas muito dinheiro para pesquisa. E a academia vive do quê? E com um detalhe, pesquisa. Lúcio. Não, pesquisa. E não é só isso, Lúcio. Se você for verificar, sejam honestos, os senhores responsáveis pela educação superior do Brasil. Quem é que faz pesquisa no Brasil? Quem faz pesquisa séria do Brasil, ou é a Embrapa, ou é a universidade pública. As universidades privadas sequer se preocupam com a pesquisa. Elas se apropriam das pesquisas feitas pelas universidades públicas. Nós não podemos gerar aqui uma geração de idiotas. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu defendo aqui o governo Bolsonaro, com relação ao aspecto da seriedade, do combate à corrupção, dizendo, inclusive, que tem que ficar o COAF com o Moro, eu não posso aceitar essa atrapalhada toda que a educação, ele não acertou o ponto da educação até agora. E é uma pasta, é um ministério que precisa de uma atenção maior, assim como tem atenção à segurança e à saúde. Ele já cancelou a averiguação tem a da mudança, avaliação das crianças este ano. Quer dizer, 2019 é um ano perdido na educação brasileira. Vai ser avaliada por meio de amostra este ano. Vai ser avaliado por meio de amostra, ou seja, não vai ter uma avaliação das escolas municipais do Brasil inteiro. Só lembrando... Isso é um desserviço que o Bolsonaro está prestando, imenso. Eu acho que ele tem que refletir. Assim, por causa disso, é que o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Marcos Vinícius Rodrigues, pediu demissão. Aí o Marcos Vinícius Rodrigues, que era um especialista, que estava lutando para fazer a avaliação, pede demissão por causa dessa decisão. Aí ele nomeia quem para o lugar? O delegado da Polícia Federal, Elmar Vicente, para o posto. Pelo amor de Deus. Não é a polícia que tem que tomar conta da educação. Pelo amor de Deus, não é assim. Não é assim. A educação tem que ser plural. A educação, o Bolsonaro quer fazer a escola sem partido, tem que ser escola sem partido do Bolsonaro, inclusive. Tem que ser sem partido nenhum. E Lúcio. Tem que falar de todas as ideias, de todas as correntes e de todos os partidos. Antero e Lúcio, só um dado, a última prova feita para avaliar a alfabetização no Brasil foi em 2016 e apontou aí que 50% das crianças não tinham desempenho considerado suficiente em leitura e escrita. 50%, metade das crianças. Não sabem interpretar texto, né? E não sabem escrever. É isso. Aí o cidadão acaba com a avaliação. É de brincadeira, né? Agora, já que estamos falando de Jair Bolsonaro, teve aí uma outra medida dele, eu queria saber a opinião de vocês. O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou ontem, quinta-feira, para o cargo de diretor de ordenamento e estrutura fundiária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Humberto César Mota Maciel, que fez campanha para a atual ministra Tereza Cristina do DEM de Mato Grosso do Sul se eleger para a Câmara Federal nas eleições de 2018. Só lembrando
que ele fez parte da superintendência do INCRA em Mato Grosso do Sul em 2017. E Humberto Maciel esvaziou o Instituto e não assentou nenhuma das 28 mil famílias cadastradas no programa de reforma agrária. É um mau currículo, né? Não assentou nenhuma família e é promovido dentro do INCRA. Que beleza. Para né? a presidência nacional do INCRA. Não, para o cargo de diretor de ordenamento de estrutura fundiária do INCRA. Continua lá na direção do INCRA. Quer dizer, é um descompromissado com a reforma agrária, né? O Bolsonaro não pode colocar para tomar conta do INCRA a UDR. Ele tem que entender isso, tem que separar isso. Apesar de que a UDR votou maciçamente nele, mas não dá, porque é um confronto ideológico muito sério. Então, na avaliação, para a gente encerrar o assunto de Brasília, falta acertar mesmo o Ministério da Educação. Segurança... Não só, né? Falta acertar a educação sim. E falta acertar... Tem 3 ministérios problemáticos do Bolsonaro para mim. Educação é um, Relações Exteriores é outro. O ministro das Relações Exteriores não entende absolutamente nada de diplomacia. Eles, não sei se vocês perceberam, a entrevista de um dos porta-vozes lá, do presidente Donald Trump, ontem em rede nacional, todos os jornais televisivos do Brasil colocaram a entrevista dele. Ele dizendo o seguinte, que eles não abrem mão de todas as alternativas com relação à Venezuela, inclusive não está descartada a questão da luta armada, e nós estamos conversando muito com o Brasil e com a Colômbia. Pelo amor de Deus, o Brasil, até na época da ditadura de 1964, teve uma relação correta através do Itamaraty. O Brasil sempre teve uma diplomacia muito eficiente. O Brasil não tem que entrar em guerra coisíssima nenhuma. Não é bom para o Brasil estabelecer uma guerra, ter aqui a estrutura americana no nosso quintal. Eles estão intervindo hoje na Venezuela, amanhã podem intervir no Brasil. Não serve isso para nenhum país. O Brasil se rege pelo princípio da autodeterminação dos povos e pela livre manifestação de cada povo. Eu também quero que caia a ditadura do Maduro. Eu também quero que a democracia seja vitoriosa na Venezuela. O Brasil já Mas é um problema do povo venezuelano, não é nosso. O nosso aqui, nós resolvemos com a emenda Dante de Oliveira sem nenhum tiro. E a gente quer que a Venezuela resolva também através de um acordo, de uma diplomacia. Aí sim, o caminho diplomático é o caminho. Agora, o caminho da luta... Ele disse à Folha de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou à Folha de São Paulo em uma conversa exclusiva que o Brasil vai até o limite do Itamaraty para ajudar o que ele considera o restabelecimento da democracia na Venezuela. Aí sim, a diplomacia está correta. Pois é, ele falou até o limite do Itamaraty. Então, acabou mudando um pouco o discurso. Mas o filho dele vai lá, dá palpite na fronteira, né? Os filhos dele falam demais. Sim, Lúcia. Eu acho importante voltar um pouquinho nessa questão aí do INCRA e da reforma agrária para algumas informações aqui que são relevantes na área Antel. Bom, o general João Carlos de Jesus Correia, ele é lá do INCRA, não é? Comandante do INCRA. Comandante do INCRA. Pois bem, Bolsonaro, a partir daí, suspendeu todos os processos de reforma agrária no país. De acordo com informações do INCRA, nenhum assentamento foi criado e nenhum imóvel foi desapropriado nos 2 primeiros meses do governo Bolsonaro. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, início de governo, tem os ajustes a serem feitos. E continuando, os superintendentes regionais do INCRA foram avisados da decisão e, desde então, não foi mais permitida nem mesmo vistorias em imóveis rurais. Sem a desapropriação, também fica impedida a criação de novos assentamentos. E aí o seguinte, outra informação, pelo menos 250 processos de aquisição de terras que tramitam no INCRA
devem ser paralisados e novas ações não poderão ter início. Entre 2018 e 2019, o orçamento destinado à aquisição de imóveis rurais para a reforma agrária reduziu 50%, caindo de 83 milhões para 42 milhões. Em 2015, o valor destinado para a aquisição de imóveis era de 800 milhões. Tudo bem que o governo do PT, no governo do PT teve mas muita roubalheira. Agora, a reforma agrária no país não pode ser enxergada como se fosse só o MST. O MST é uma coisa, a reforma agrária é outra. Ficou marcado. Mas essa roubalheira do INCRA tem que ser combatida, sim. Sim, não, lógico que tem que ser combatida. Lógico que tem que ser combatida. Por exemplo, o dinheiro da reforma agrária não pode ser para sustentar o MST. Não pode ser. Não é só isso. Esses valores aqui de desapropriação, tem muita coisa aqui que era combinado. Era uma verdadeira. Inclusive a Polícia Federal do Bolsonaro. O cidadão ia lá e pedia para desapropriar a área dele. Isso. Já prendeu em flagrante funcionária do INCRA. Isso está na rede social, não sei se você já viu. Chega um delegado da Polícia Federal armado e fala: olha, vim aqui, estou dando voz de prisão para a senhora. Ah, mas não sei. E o que é esse envelope na sua mesa? Ah, não sei, está aí, deve estar nos autos. Aí o cara abre um monte de dinheiro. Falou: oh, que beleza, né? Deixaram dinheiro aqui para a senhora não sabia, né? Tá bom, olha, a senhora está com a prisão decretada, etc e tal. Então, muita gente fez sacanagem com as terras, quer dizer, fazia negociata com os sem terra. Isso tem que perseguir. Eu até acho que colocar um freio de arrumação nisso é bom. Agora, isso não significa que, por causa disso, você não possa desapropriar pelo preço justo. Porque esse preço aqui era superfaturado para o dono do terreno ganhar mais, colocava o cara politicamente, era um negócio. Então, nessas coisas aqui, eu acho que até colocar um freio de arrumação, tudo bem. Mas precisa ter uma política de reforma agrária no Brasil. Se não tiver um aceno, uma política, uma cenoura para as pessoas se motivarem, por que o MST vai ficar aí de braços cruzados? Não vai, Lúcio. O limite da ética é a fome. As pessoas não vão ficar em barracos passando fome. O Brasil precisa ter uma política de reforma agrária. Agora tem que combater a roubalheira. Agora não é um bom exemplo o superintendente que foi indicado para o INCRA lá em Mato Grosso do Sul, que ficou 2 anos sem desapropriar e nem assentar ninguém. Não é isso? Dante ficou 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses e desapropriou 1,2 milhão. Assentou 1,2 milhão trabalhadores. Vamos para o nosso intervalo. Na volta tem Santa Casa e também tarifa de ônibus aqui de Cuiabá. Não saia daí. Voltamos com a segunda parte da Notícias de Frente. Vamos saber os nossos cúmplices de hoje com o Lúcio Sorge, né, Lúcio? Vamos lá, Nayara. O Júlio de Juara, Zé Augusto do bairro Duque de Caxias, a Marina do Jardim dos Cerrados de Várzea Grande, Antônio Carlos, o Auro de Guiratinga, o Zé Carlos do bairro Renascer, o Endel da Lixeira, Norma do Recanto dos Pássaros, Darcy Andreani, do Tropical Ville, Vicente Barros, o Roque do Alvorada, Joaci, de Barra do Bugres, José Carlos, de Várzea Grande, a Marinalva, a Fátima, do Costa Verde, Luiz, do Baú, o Maurício, que é aqui de Cuiabá, o Wagner, do Jardim Primavera, lá de Várzea Grande, e o Sebastião Roberto. Eu peço licença, Nayara, para mandar um abraço aí para os telespectadores lá de Jaciara, onde a Notícia de Frente é muito bem assistida. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço, pessoal de Jaciara. Antero, as mensagens? Tem um aqui que me diz o seguinte: você vê, né, como às vezes a gente sofre algumas críticas internas injustas, né? Porque tem um telespectador que quer saber aqui o seguinte:
Eu gostaria de saber por que o senhor Antero defende tanto o prefeito, o chefe da Santa Casa. Olha, eu defendo o prefeito naquilo que ele tem razão, naquilo que ele não tem razão, eu não tenho defendido aqui o prefeito. E critica quando não tem. Eu critico quando não tem, mas eu fico feliz de você achar que eu defendo muito o prefeito, né? Isso é um documento, hein, Antero? É um documento. Ouviu aí, Davi? Antero, você é a favor dessa reforma porque já é aposentado. Eu acho que tem que fazer uma reforma, mas não esta que está se tentando aprovar. Tá bom, manda a sua opinião aí. Qual a reforma que você deseja que seja feita, né? Aí tem aqui, aos heróis da notícia de frente. Eu me admiro da objetividade e perspicácia com que vocês trazem e divulgam à sociedade mato-grossense notícias do dia a dia. Sem politicagem. Não aguento mais assistir a novela da Santa Casa de Cuiabá. Será que não temos autoridade municipal, estadual, legislativa, judiciária para sanar esse imbróglio que está fazendo muito mal aos menos favorecidos da nossa sociedade? Daci Adriane, bairro Tropical Vale Cuiabá. Daqui a pouco a gente vai falar exatamente sobre o fim, o que esperamos seja o fim dessa novela da Santa Casa, né? E aí tem umas críticas que chegaram aqui, o Zé Carlos do Renascer, criticando muito. Olha, eu quero criticar bastante a entrevista que vocês fizeram aí. Essa entrevista foi ontem? Foi com o Carlos Avalone. Isso. Ele até mudou o nome da empresa para entrar em novas licitações, uma vergonha. Zé Carlos, que é dirigente lá do bairro, presidente da Associação de Moradores do bairro Renascer. Muito obrigado pela audiência, Zé Carlos. Nayara, com você. Certo, vamos conferir agora uma matéria, porque os vereadores devem recorrer do reajuste da tarifa de ônibus da capital. O aumento de 25 centavos está vigorando desde terça-feira. Os parlamentares receberam, inclusive, uma denúncia de um conselheiro da Arsec que afirma não ter tido tempo hábil para avaliar os documentos apresentados pelos empresários. Confira. Sexta-feira da semana passada, o Conselho Participativo da Arsec, a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, aprovou a nova revisão tarifária, que restabeleceu o preço de R$ 4,10 para a passagem de ônibus na capital. O primeiro aumento do ano foi derrubado em março pelo Tribunal de Contas do Estado, depois que um grupo de vereadores denunciou irregularidades na base de cálculo tarifário. O TCE será acionado mais uma vez pelos legisladores, assim como o Poder Judiciário. Eles vão recorrer do ajuste de 25 centavos com sustentações procedimentais. A primeira é que a conta para o novo valor continua irregular. No cálculo da Arsec, eles apenas consideraram os dados que podem favorecer os empresários e não o cidadão que já pagou durante 1 ano e 3 meses um valor a mais do que devia, já que durante 1 ano e 3 meses foi cobrado ISS, foi cobrado do cidadão como se as empresas pagassem ISS, que é o Imposto sobre Serviço, de 5%, enquanto elas, na verdade, pagavam apenas 2%. Essa diferença tem que ser repassada ao contribuinte como uma forma compensatória e não pode ficar com um lucro no bolso dos empresários. No momento da votação, o quórum no Conselho não foi atingido. Há 26 membros e é necessário pelo menos 14 deles presentes. Havia apenas 12. Além disso, a análise da planilha de dados foi feita em tempo recorde, menos de 24 horas. Não vamos nem falar de ideal, vamos falar do que está na lei. 30 dias antes tem que ser disponibilizada a planilha para ser feito estudo. Um dos membros do Conselho Participativo da Arsec, inclusive, procurou a Câmara de Vereadores porque se sentiu prejudicado ao analisar os documentos. Recebeu, segundo informações que não passou, às 18 horas do dia 25 e a reunião do Conselho Participativo era às 9 horas da manhã do dia 26. Então, em menos de 24 horas ele recebe, não teve tempo hábil, ele diz isso, que não teve tempo hábil para poder analisar os cálculos apresentados naquela planilha e que ele se sentiu prejudicado, teve a sua atuação prejudicada. Obviamente, ele nos mandou essa declaração para que nós pudéssemos usar perante o Tribunal de Contas, perante também o Poder Judiciário, e nós vamos fazer esses encaminhamentos para que não só o direito dele como membro do Conselho seja respeitado, mas que também o direito do cidadão, que paga caro hoje por um transporte coletivo de péssima qualidade em Cuiabá. Outra reclamação que os vereadores vão fazer é a falta de transparência e de diálogo com a população, em especial
com os usuários do transporte coletivo para o aumento da tarifa. Não houve a realização de nenhuma audiência pública antes da aprovação deste reajuste, ainda que isso esteja previsto em lei. Está previsto na Lei Orgânica Municipal, uma lei de autoria do vereador Dilemar Alencar, que tem que ser dado publicidade na tarifa 30 dias antes de conceder o aumento. Isso não foi feito. Membros do Conselho Participativo tiveram menos de 24 horas para poder analisar uma planilha considerada extremamente complexa. Os protocolos do recurso no TCE e no Judiciário devem ser feitos na segunda-feira da semana que vem. Tem que ser feito um trabalho minucioso, um trabalho bem feito, um trabalho responsável, para que nós possamos, aí até segunda-feira, eu acredito que a gente já vai estar protocolando no Tribunal de Contas e no Poder Judiciário, se for o caso. Agora, séria essa denúncia, né? Mais uma denúncia e a gente pode ver aí a novela se repetir, o desgaste se repetir. Antes de entrar no mérito dessa denúncia, dessa matéria, eu deixei de registrar aqui, é muito importante essa manifestação aqui do telespectador. Bom dia, Lúcio Antero. O programa já era bom, agora ficou fantástico. Só peço que quando revezarem, reveze entre os homens. Deixa a nossa musa inspiradora Nayara Moura definitivamente, porque ela embeleza o programa, inclusive com muita inteligência. Marcos de Várzea Grande. O que, Nayara, hein? Você conhece o Marcos? Não conheço. Marcos, então um abraço, viu? Obrigada, Marcos, pelo reconhecimento. Tá bom. Vamos aí a denúncia, né? A avaliação de que, mais uma vez, pode ter a impugnação do valor da tarifa. E a gente falou disso, do desgaste de ter 2 aumentos no começo de ano e pode ter de novo, a tarifa pode voltar a custar o valor de antes. As denúncias, como você colocou, Nayara, são gravíssimas. Muito, são gravíssimas. Muito. Uma. Isso mostra que não deveria ter sido aumentada a tarifa. Dos 26 conselheiros do AGE, não tinha nem a metade presente para decidir aumentar novamente o valor da tarifa. Da Arsec, né? Da Arsec, de 3,85 para 4,10. A outra denúncia ali é de que um dos conselheiros recebeu a planilha às 6 da tarde de um dia e teria que dar o voto dele às 9 da manhã do dia seguinte. Aí é preciso também saber como é que vai reagir, né? O Tribunal de Contas do Estado, que, provocado lá pelos vereadores da oposição, tinha mandado a Arsec suspender o valor de 4,10, voltando para R$ 3,85. O atual presidente interino da Arsec, que você auxiliou Antero outro dia, Nayara? O Alexandre Oliveira, né? Que auxiliou foi a Ariela Nunes. Alexandre Oliveira. Ele não explicou essa questão aí que foi colocada também nessa reportagem da Patrícia Helena Dorileu sobre a redução do ISS de 5% para 2% que as empresas tiveram aí. Elas pagavam 5%, passaram a pagar 2% de ISS. E aí, isso foi avaliado nesse novo reestudo da tarifa, que decidiu lá por voltar o valor a R$ 4,10. Por tudo que a gente viu aí, parece que a coisa teria sido feita a toque de caixa para beneficiar os empresários e prejudicar os usuários que reclamam da péssima qualidade do transporte coletivo. Parece isso. É o que parece mesmo, Lúcio. E vamos para o seu comentário de hoje? Vamos, o meu destaque de hoje é para falar da reunião aí do governador Mauro Mendes com os representantes do Fórum Sindical. Nessa reunião, o governador ressaltou lá o pedido das lideranças que representam os servidores, porque a defesa da classe é legítima. E aí, sobre essas demandas aí, o governador destacou que trabalha com a possibilidade de pagar o salário em parcela única até o dia 10, a partir do mês de julho. Aí ele disse que essa é a meta e que estão sendo feitos todos os esforços para que isso se transforme em realidade. Quanto ao 13º, o governo informou aos sindicalistas que o Estado trabalha com o objetivo de pagar em parcela única dentro de dezembro, conforme
preceitua a lei. Mas aí ele faz uma ressalva. Caso a realidade financeira mude para melhor, poderemos, disse o governador, trabalhar com a alternativa de parcelar em até 3 vezes a partir do segundo semestre, sendo a última parcela em dezembro de 2019. E aí também foi tratado lá sobre o assunto que é o mais polêmico de todos, né? Que é a questão da RGA. E só que em relação a esse assunto não teve alteração nenhuma em relação à situação que todo mundo já conhece, e a posição aí do governo do estado é que nesse ano de 2019 não tem condições de ter o pagamento aí da revisão geral anual. Os servidores do executivo. Vou deixar isso claro. Do executivo. E eu vou entrar nesse assunto aqui agora ao falar a posição dos servidores. Os servidores, eles falaram, olha, foi uma reunião muito boa, num clima bastante cordial, mas eles fizeram lá algumas cobranças. E eles cobraram o seguinte lá, de que eles estão fazendo sacrifícios, os servidores do Poder Executivo, e sendo mais penalizados com pagamentos atrasados e suspensos de suas verbas salariais e RGA, enquanto Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Contas recebem recursos acima da necessidade, pagam todas as suas contas e ainda sobra dinheiro. Quem está dizendo isso aqui, são os representantes do Fórum Sindical. E aí um outro ponto dessa conversa, da reunião, foi a cobrança do governo para que mude a retórica da campanha institucional contra os servidores públicos, que aponta a folha de pagamento como a única responsável pelos problemas de desajustes fiscais que o Estado passa momentaneamente, sendo que os salários representam, dizem os servidores, justificam eles, representam verba alimentícia, renda ao Estado, com retorno imediato ao ciclo econômico, na geração de novos impostos e empregos. E aí eles solicitaram ao governador que coloque nas apresentações aí, do governo e mostre também à população, isso aqui é interessante, muito interessante, que mostre à população os valores dos duodécimos em excesso repassados aos poderes, que exponha a renúncia fiscal e os seus benefícios, que é uma receita que deixa de entrar nos cofres públicos, a recuperação da dívida ativa, aí eles estão falando da sonegação, e que exponha as ações de combate à corrupção no atual governo. E eles fazem colocações pontuais de algumas indicações que foram feitas de pessoas que já foram citadas aí em delações recentes. E tem uma outra questão aqui que os servidores também devem cobrar. Eles lembram que, recentemente, lá na Assembleia Legislativa, foram aprovadas medidas que beneficiam servidores, funcionários, por exemplo, do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Lá no Ministério Público, um aumento lá no valor da verba, quando tem acúmulo de função, né? E para o Poder Judiciário foi lá o pagamento da RGA, da Revisão Geral Anual. E aí eles lembram o seguinte, olha, está lá na presidência da Assembleia, momentaneamente, em substituição ao presidente Eduardo Botelho, a deputada estadual Janaína Riva. Janaína Riva, lembram os sindicalistas, ela tirou assim, ela conseguiu colher dividendos políticos bastante significativos ao apoiar a luta dos servidores do Executivo na questão da RGA, na revisão geral anual, principalmente no governo anterior. E aí os servidores... E nesse começo do ano também. E aí também. E aí os servidores ou os representantes dos servidores, os sindicalistas, eles questionam o seguinte, e aí, a deputada Janaína Riva vai continuar atuando na defesa da categoria?
Eu acho o seguinte, eu acho que os servidores sabem que vai. Ponto 1. Que a deputada Janaína vai continuar atuando em defesa da categoria. Os servidores, mais do que ninguém, sabem que a Assembleia não pode revotar um assunto. Acho que eles estão só lembrando isso, né, Antero? Eles estão só lembrando. Porque eles acham o seguinte, que eles são os mais prejudicados. Né? Tá E bom, são, né? Mas eles são. Mas eles não podem ser oportunistas a ponto de querer debitar para uma pessoa que sempre os apoiou uma solução que essa pessoa, ainda que queira, é incapaz de produzir. Vamos imaginar que a Janaína tivesse com toda boa vontade e quisesse abraçar agora a causa dos servidores. Ela pode colocar de novo, neste ano legislativo, para votar a questão da RGA? Não pode. Isso só pode ser votado em outro ano legislativo. Não existe essa possibilidade de revotação no parlamento. Nós não temos esse feedback para poder demonstrar arrependimento e votar de novo a questão. 2. Terceiro, os servidores sabem mais do que ninguém que não é culpa do Executivo. O fato dos membros do Poder Judiciário estarem com reajuste. Aliás, é bom lembrar, para não deixar isso apagado na memória, que o Poder Executivo mandou na mensagem que o contingenciamento fosse para todos os funcionários de todos os poderes. Isso foi retirado dentro da Assembleia Legislativa com a insubordinação dos outros poderes, dizendo o seguinte, olha, os poderes são harmônicos e independentes entre si. O Executivo não pode mandar na questão do orçamento do Poder Judiciário. Agora, a Assembleia Legislativa poderia mandar. O que os servidores perdem o foco é que eles deveriam ter discutido isso com a deputada Janaína e com todo mundo lá na votação. Agora, porque aí talvez eles conseguissem pelo menos evitar esse reajuste para lá. Qual que era a vantagem de evitar o reajuste? Ele vai ficar feliz porque o servidor judiciário não teve reajuste? Não, porque no final do ano dá para você avaliar pelos números da Secretaria de Fazenda quanto é que sobrou no caixa do Tribunal de Justiça, da Assembleia, do Tribunal de Contas, etc. E é isso que eles estão pedindo aqui, Antero. Eles estão pedindo o seguinte, por exemplo... Mas já passou. Eles se referem a uma peça publicitária de marketing recente, onde o governo citou muito mais ali a questão do gasto com servidores. Citou lá a evolução de receita e o gasto com servidores. E o que eles pedem aqui, o que eles pediram... Só que eles citam servidores de todos os poderes, tá? Sim, e o que eles pediram, eu vi a peça. E o que eles pedem aqui é o seguinte, eles pedem aqui que o governo mostre à população os valores dos duodécimos em excesso repassados aos poderes, que expõem a renúncia fiscal e os seus benefícios e a recuperação da dívida ativa, que é a sonegação, e que expõe as ações de combate à corrupção. Ou seja, eles estão cobrando, além daquele relato, né, que falava de receita, de evolução da receita, de evolução da folha de pagamento, que exponham dados mais detalhados e aí envolvendo também os outros poderes. Parte disso está sendo vendido, né? Porque os servidores do Poder Executivo, eles estão se sentindo o seguinte, como um funcionário de segunda categoria. Mas isso está sendo vendido, Lúcio. Pois é, mas essa chamada para uma reunião, isso não mostrou uma abertura a mais não é só do governo com o funcionalismo? Uma abertura que não tinha no outro governo, por exemplo? Ou não? Sim. Não, com certeza. Os servidores estão elogiando. Na realidade, eles gostaram da reunião. Eles gostaram da reunião. Tanto, quando eles falam assim, olha, mostra o duodécimo dos poderes. Mensalmente o governo está mostrando, gente. Os servidores têm que fazer, o governo não pode fazer um panfleto contra o Poder Judiciário. Mas o governo tem publicado ou não tem publicado. Nós temos divulgado aqui. Aliás, vamos pedir para a nossa querida Ariela, que está vencendo o mês, assim que for publicado, para nós divulgarmos aqui todo mês. Mas todo mês está sendo divulgado com publicação pelo governo de Mato Grosso de quanto que gasta com o Legislativo, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça. Aí, o servidor é que tem que pegar esta informação e transformar num panfleto. Não é o governo que tem que fazer o panfleto contra os poderes. Esse é um ponto.
As outras reivindicações deles eu concordo em gênero, número e grau. Tem que divulgar sim quanto que dá de renúncia fiscal, por que dá. Por exemplo, o Avalone deu uma entrevista aqui para nós e tem um dado da renúncia fiscal que ninguém cita. Por exemplo, quem consome até 100 kWh não paga imposto na questão da energia. Então, os mais pobres não pagam imposto na questão da energia. Isso representa uma renúncia de alguns milhões de reais aos cofres públicos do Estado. Isso tem que ser divulgado. Como tem que ser divulgado também todos os bacanas que recebem incentivos, no volume que recebem. E nisso aí eu acho que está faltando isso na questão do governo. Está faltando os servidores se mobilizarem. Por que não se mobilizar diante da lei do acesso à informação e pedir para a deputada Janaína, para o deputado Lúdio, para o deputado Wilson, fazer um requerimento para o governo. Requerimento de informações. O que eles estão querendo saber? Quanto que gasta aqui de incentivo. E foi uma promessa também de governo deixar mais transparente, a gestão então, mais assim, transparente. Então, vamos pedir isso para divulgar isso. Quer dizer, eu acho que eles têm suficientemente, ninguém vai votar contra requerimento de informação na Assembleia. Isso passaria na Assembleia. Passou na Assembleia, é obrigado a informar. E nem o governo acho que está com uma vontade de informar nada. Então, tem que botar tudo como transparência. Como que é o Bolsonaro. Vamos cumprir a ordem do presidente. Agora, o que eles cobram é igualdade de tratamento. Eles até brincam dizendo o seguinte, olha, só o servidor do Executivo que está lá na fila do Hemocentro, doando sangue. Os outros, dos outros poderes, estão tranquilos, com todos os direitos preservados. Certo, vamos para o nosso intervalo. Na volta tem a solução da Santa Casa anunciada pelo governo do estado. Atenção, você que está correndo atrás do presente para o Dia das Mães. Pessoal, a Ricardo Eletro está com a maior ação de mães em todas as lojas do Brasil. Tem produtos com pronta entrega garantida e descontos reais para você comprar o presente da sua mãe. E agora nós vamos saber com o Ricardo como está o seu estoque para o Dia das Mães. Vem pra Ricardo que a loja está entupida de produto para o Dia das Mães. Impressionante, hein? Loja cheia de produtos e com pronta entrega garantida. Viu aí? Agora prepare-se para estas ofertas que você vai encontrar na Ricardo Eletro. Smart TV LED 32 Samsung em 12 vezes sem juros de R$ 89,90. Samsung J8 por R$ 1.299 em 10 sem juros. Ferro Black & Decker tradicional com base de inox por R$ 49,90. Gente, isso é só uma amostra. Acabou o programa, vai para Ricardo Eletro aproveitar. A campeã voltou. Voltamos com a última parte da notícia de frente. Vamos falar de Santa Casa. O governo do estado vai assumir a gestão da Santa Casa de Cuiabá, que está fechada desde o dia 11 de março, por conta de graves problemas financeiros. Confira na reportagem de Nilton Oliveira e Sêmia Mauad. Durante reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, vereadores e deputados, o governo do estado anunciou um plano de viabilidade para que as portas da Santa Casa aqui de Cuiabá voltem a ser abertas. Nós optamos por fazer uma requisição administrativa de bens e serviços, da unidade hospitalar Santa Casa de Cuiabá. Requisição administrativa não é intervenção. É importante que todos os senhores entendam bem o que é uma coisa e o que é outra. Uma intervenção seria intervir no CNPJ, na empresa, na pessoa jurídica da Santa Casa. Nós não fizemos isso. Nós usamos de um mecanismo que tem previsão legal, na Constituição Federal tem previsão em lei específica para tal fim, principalmente na área da saúde, que é requisitar bens e serviços privados para uso específico do interesse público. Aquilo é um hospital que atendia grande parte ao sistema público de saúde, tinha contratualização para tal fim e estava há quase 60 dias paralisado. Isso estava causando graves consequências à saúde pública no estado de Mato Grosso e, com o seu fechamento,
trouxeram aí grandes transtornos materiais e humanos à vida das pessoas no nosso estado. A Santa Casa está há pelo menos 50 dias com as portas fechadas. As dívidas com fornecedores e também com o pagamento dos funcionários, que está atrasado há 7 meses, chega a 118 milhões de reais. O Hospital Filantrópico Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá é uma instituição privada. Se ela é uma instituição privada, nós não temos como ir lá e doar um dinheiro público para uma instituição privada, por mais que seja uma instituição na área da saúde. Então, se ela tem dívidas com o governo, com bancos, isso é do CNPJ Santa Casa. Nós estamos requisitando prédios, os bens, os serviços afetos. E vamos tocar, a partir de agora, uma unidade hospitalar estadual. Quando a gente requisita um bem privado, nós temos o dever, a lei prevê isso, de indenizar, de pagar por isso. Então nós iremos fazer nos próximos 10 dias, o decreto estabelece isso, uma avaliação, né, de quanto é este patrimônio e quanto que é devido mensalmente o Estado pagar por estar utilizando isso. Vai ser feita essa avaliação, nós iremos contactá-los para que seja construída uma solução ou de suspensão de contrato de trabalho ou de rescisão de todos esses contratos de trabalhos. E esta indenização que o Estado pagaria ou pagará à Santa Casa vai ser depositada em uma conta judicial para liquidar as verbas trabalhistas. O controle do hospital, então, passa a ser de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde. O diretor da Santa Casa já foi oficialmente comunicado, nos passou uma informação que é preocupante. Segundo ele, a maioria dos equipamentos não estão mais lá, segundo fala dele. Por isso, isso pode, nesse exato momento que nós estávamos realizando uma reunião aqui, ele estava sendo notificado. E quem me passou essa informação foi o secretário-chefe da Casa Civil, que por informação do próprio diretor da Santa Casa, muita coisa já não está mais lá. Isso pode dificultar, logicamente, e atrasar o reinício dos trabalhos de uma instituição desse porte. O hospital parado há 50 dias não volta a funcionar no dia seguinte, porque existe uma série de protocolos a serem adotados, inclusive de higienização, de contratação de todas as equipes de serviços das especialidades que serão realizadas lá. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Jean, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Só corrigindo a reportagem de Benedito Costa e Sêmia Mauad. Eu falei Nilton Oliveira, confundi os repórteres cinematográficos. Eu já vou puxar direto para o Antero, porque o assunto Santa Casa é seu destaque de hoje, né, Antero? Não, mas é bom, Lúcio, participar disso. Sim, claro, mas já vou puxar. Trocando em miúdos, a Santa Casa virou um hospital estadual? Virou. Só uma observação, Antero, antes de você fazer o seu comentário, é preciso lembrar o seguinte, que esta decisão anunciada pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, ela ocorre 3 dias depois que tanto o governador como o secretário Gilberto Figueiredo estiveram reunidos com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Portanto, a conclusão que se tira daí é o seguinte, que este anúncio, esta decisão anunciada pelo governo, tem o amparo do Ministério da Saúde, não é, Antero? Tem o amparo do Ministério da Saúde. E o aval, né? E o aval também. Primeiro que o governo inovou. Todo mundo esperava uma intervenção, o governo fez uma requisição administrativa dos bens e serviços da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. E aí o governo explicou que ele não está tratando, evidentemente, de entrar no CNPJ da Santa Casa. Ele fez muita questão disso. Inclusive que não vai se responsabilizar pelas dívidas da Santa Casa. Eu vou ler aqui a nota oficial que o governo explicou. Apesar de ter sido muito clara a explicação do governador Mauro Mendes, eu acho bom ler a nota oficial porque pode acrescentar alguma coisa para o telespectador. O governo de Mato Grosso dizia isso ontem, acaba de decretar a requisição administrativa dos bens e serviços da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. O decreto que autoriza a requisição administrativa do hospital privado já foi publicado no Diário Oficial do Estado em edição extra, que circulou na tarde de ontem, quinta-feira.
Em razão da requisição administrativa da unidade hospitalar, o Estado assume todo o controle do estabelecimento e de seus equipamentos, de forma emergencial e temporária, com o objetivo de assegurar o atendimento de média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde. Me preocupou aqui, assim, assume todo o controle do estabelecimento e de seus equipamentos de forma emergencial e temporária. Eu não sei por que de forma emergencial e temporária, eu acho que talvez é em função depois de que liquidado, aí já é do Estado, né? Depois que indenizado, né? A impressão que eu tive é que naquele outro parágrafo que tem logo abaixo aí, vem a explicação, né? Tá. De que seria temporário, porque depois vai ser indenizado. É isso. A medida se faz necessária diante do fechamento da unidade desde 11 de março e da grave crise ocasionada, bem como a notória insolvência financeira da unidade e suspensão à saúde pública, que culminaram com grave risco para a própria preservação da vida humana. O uso do bem privado por parte do Estado será indenizado, conforme os termos previstos pela Constituição Federal. O valor a ser pago será avaliado por uma equipe de especialistas nos próximos dias. O recurso referente a essa indenização será inicialmente depositado em uma conta judicial na Justiça do Trabalho para quitar as dívidas trabalhistas que têm preferência sobre os demais credores da Santa Casa. O controle do hospital ficará ao encargo da Secretaria do Estado de Saúde e funcionará como hospital público estadual. A equipe do governo trabalha para restabelecer o pleno funcionamento da Santa Casa no menor espaço de tempo possível, inclusive com a contratação de funcionários, médicos e prestadores de serviço. Vale ressaltar que a requisição administrativa da Santa Casa não se trata de assumir quaisquer dívidas que a instituição privada tenha contraído. A medida adotada pelo Estado não é intervenção, mas a utilização dos bens móveis e imóveis, além dos serviços, para resguardar o atendimento do serviço de saúde, que é um dever do Estado para com o cidadão. Governo de Mato Grosso. Uma apropriação, não seria esse o termo correto? Uma expropriação. Eu acho que é uma desapropriação também, né? Porque ele vai ter que indenizar, inclusive, os bens móveis e imóveis. E o imóvel. E o imóvel. Ele vai ter que pagar a Santa Casa. Aí vão ter alguns problemas lá. Por exemplo, eu tenho informações, já as divulguei aqui anteriormente, de que lá funcionam várias entidades lá. Vou citar como exemplo. Lá funciona um dos maiores laboratórios de Cuiabá, que é o Laboratório do Gerulino. O Laboratório do Gerulino foi construído pelo Gerulino. Ele paga ainda assim um valor do aluguel. E além de pagar o aluguel, ele faz exames em todos os pacientes da Santa Casa. E construiu o prédio. E no contrato está que ao final do contrato do aluguel, ele doa para a Santa Casa de Misericórdia. Como é que fica juridicamente isso? Os outros que construíram lá e que também trabalham lá, fizeram na mesma forma. Por um determinado tempo pagam aluguel, mas o imóvel se transforma na Santa Casa. O governador Mauro Mendes explicou alguns detalhes importantíssimos ontem na entrevista que deu depois desse pronunciamento que os senhores viram. Ele disse o seguinte: todos conhecem essa história de que Cuiabá é uma das poucas, se não a única capital do país, que não tem uma unidade do governo em alta complexidade. É uma responsabilidade objetiva do governo do Estado. Sempre disse isso como prefeito. Ao agir assim, ao requisitar administrativamente bens e serviços da Santa Casa, este hospital não é mais a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Ele passa a ser o hospital regional do governo do Estado de Mato Grosso, aqui na capital mato-grossense, e vai fortalecer muito a saúde pública na capital mato-grossense. É um presentaço realmente do governo para Cuiabá. Outra afirmação do Mauro Mendes: só não vamos aproveitar, se referindo aos funcionários, aqueles que não tiverem interesse em trabalhar com o Estado. Isso é importante. Ou que tiverem, ou que receberem aquilo que o Estado não concordará em pagar. Porque tem salários muito altos na Santa Casa e o Estado vai pagar o que paga nos seus hospitais regionais. Mas acredito que pelo menos 80% dos funcionários continuarão na unidade nesse primeiro momento, explicou o democrata.
O custo da Santa Casa aos cofres públicos está estimado por esse planejamento inicial entre 12 a 15 milhões por mês. Eu acho que é isso que ele veio com o carimbo de Brasília, de que Brasília vai apoiar. Porque, voltando a prestar serviços, o hospital também se remunera, porque o SUS vai pagando os serviços a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. O governador disse que vai tocar a maioria dos serviços da unidade, vai regularizar os 7 meses de salários atrasados dos funcionários, além de pagamentos por exame, cirurgia e demais procedimentos de alta complexidade. Falou que a prioridade é o salário dos funcionários. A prioridade é os salários do funcionário, mas tem uma outra prioridade da qual ele não tem como correr, né? Que é fornecedores, principalmente Sim. fornecedores que cedem remédios à Santa Casa de Misericórdia. Eu acho que o governador pensou, agiu com muita sobriedade, tomou a melhor ficou esperando Emanuel Pinheiro agir e, diante da não ação do Emanuel Pinheiro, ele foi lá e agiu. Cuiabá está vitorioso. Acho que o próprio prefeito de Cuiabá reconheceu isso. Ele teria dito a outros setores da imprensa, não para nós, mas ele disse a outros setores da imprensa de que Cuiabá ganha muito com essa decisão do governador Mauro Mendes. E ganha mesmo. E apenas reforçando o que eu disse aqui ao anunciar o meu destaque. Não se governa sem coragem. Mauro Mendes apresentou um pacto por Mato Grosso corajoso, uma reforma administrativa corajosa e toma uma decisão agora que aumenta a esperança que ele vai fazer a saúde funcionar e que será e pode ser reconhecido como governador que fez a saúde funcionar. A medida é muito positiva, Lúcio. E no formato que foi anunciado aí de como vai ser reaberta a unidade de saúde que era Santa Casa e que agora será aí o Hospital Regional Público Estadual, tem aí grandes chances de dar certo. E um aspecto aqui que gostaria de chamar a atenção, Antero e Nayara, o controle desse hospital ficará ao encargo da Secretaria de Estado de Saúde e funcionará como um hospital público estadual. Todas essas medidas aí têm a marca do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, que é um grande gestor. E com essa medida também dá para entender melhor porque é que Mauro Mendes o escolheu para a Secretaria de Saúde. Porque foi criativa essa decisão anunciada pelo governo ontem para resolver o problema da Santa Casa. Eu diria o seguinte, hein, que tem os dois Mauros, o Mauro 1 e o Mauro 2, Mauro Mendes e Mauro Carvalho, que participou ativamente dessa decisão. E tem também, você está absolutamente correto, então vamos que amanhã a gente fala mais de Santa Casa. Tá? Um bom dia para vocês e bom dia para você aí de casa.